Pessoal, bem-vindos ao Falando de Geografia. Eu me chamo Jonilde Bonetti, sou professora de Geografia e hoje vamos falar de três conceitos que às vezes são confundidos ou, em alguns casos, são vistos como a mesma coisa, mas não são. Então vamos ver a partir de agora. Esses conceitos são fronteira, território e limite. Vamos começar com os conceitos de território. O conceito de território é entendido como uma área delimitada por fronteiras, onde uma determinada sociedade exerce controle e poder. O exemplo que eu trago aqui é o território brasileiro, que representa o país Brasil, que é também a nação dos brasileiros. O território é moldado por uma combinação de fatores, como, por exemplo, fatores históricos, culturais, econômicos e políticos, beleza? O Brasil é um território nacional cujo chefe de Estado é o presidente da República. Porém, somos governados não apenas pelo presidente, mas a gente também tem um conjunto de poderes aí, que são o executivo, o legislativo e o judiciário. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham entendido aí o conceito de território. Vamos seguindo. A gente tem aí o segundo conceito, que é o de limite. O que é um limite? Limite é a divisão entre uma unidade territorial e outra, geralmente entre dois países. A ideia desse conceito de limite remonta à constituição do Estado moderno. Houve a necessidade de determinar com total precisão os pontos de cada território para que os seus governantes soubessem até onde vai, por exemplo, o limite que compõe aí o território do Brasil, para que assim ele soubesse qual é essa extensão e a partir daí ele ter a consciência do domínio desse território para poder exercer aí sua soberania, incluindo os seus valores, o seu idioma, a sua moeda, tá? E esses limites, eles podem ser naturais, como, por exemplo, um rio. E aí também a gente tem como limite uma montanha. Uma montanha pode estar ali dividindo dois países, por exemplo. E aí a gente também tem os limites artificiais, que pode ser um muro, por exemplo, os Estados Unidos não criou um muro para dividir o México e a fronteira deles lá? Beleza. Aquele é o limite físico que os Estados Unidos criou para barrar a entrada dos mexicanos para os Estados Unidos sem autorização, beleza? Espero que fique bem clara essa parte aí. Vamos agora para a fronteira. A fronteira é uma linha física ou artificial que separa duas áreas geográficas ou mais. São conhecidos por serem limites políticos que separam países. Pode ser descrito também como uma área controlada por um poder administrativo ou político. As pessoas, por exemplo, elas podem se deslocar dentro das fronteiras do seu próprio país, mas não podem entrar na fronteira do país vizinho, por exemplo, sem autorização, que aí a gente tem o controle alfandegário. As fronteiras, elas também representam frente de expansão ou uma zona de interrelações entre diferentes meios. Podem ser de territórios diferentes ou dentro do mesmo território. Por exemplo, o que é isso, professora? Vocês já ouviram falar em fronteiras agrícolas? Estamos falando de áreas mais ou menos definidas onde a produção agropecuária avança sobre as áreas naturais. O conceito de fronteira é mais dinâmico, né? Então, ele pode designar frente de expansões de uma zona de interrelações entre diferentes meios, beleza? Espero que vocês tenham entendido. Agora vamos fazer um resumão sobre diferença de limite e fronteira, que são os que a gente mais confunde. O limite, ele vai delimitar as dimensões do território, ou seja, a separação mesmo. E é a linha que passa e vai dividir, por exemplo, Brasil de Argentina, Brasil de Paraguai. E as fronteiras são áreas de integração e articulação. Elas são mais orgânicas e fluidas, beleza? Outros termos que a gente usa, apesar de simples, mas ajuda a identificar isso, é fronteira, divisão entre países, divisa, divisão entre estados, limites, divisão entre municípios. Espero que vocês tenham entendido. Obrigada por assistir até aqui. Se você gostou, inscreva-se no canal, deixe seu like, compartilhe, ative o sininho de notificações, segue nas minhas redes sociais, tá? Que eu sempre estou postando conteúdo por lá. Obrigada e até a próxima.